celebrando um dia tão bonito para a igreja, quando a gente remete toda essa devoção popular que a gente tem, trazida pelos nossos antepassados portugueses, a devoção a São Brás, quando depois da apresentação do Senhor, quando abençoamos as velas, essas velas em sinal de cruz, lembrando de novo o martírio de Cristo, também celebrado na vida dos santos, se encontra tocando as nossas gargantas e pela poderosa intercessão deste que foi bispo, mártir, nos dá a graça do alívio das tormentas, o alívio muitas vezes daqueles males que nós temos na garganta e também em todo o nosso corpo. Como é importante a bênção. Hoje a liturgia também nos deixa muito felizes porque fala de libertação. Num mundo tão aprisionado às coisas, que muitas vezes não enxerga o que tem de mal por detrás delas, nós falamos da libertação de um homem, sim, o Gesareno. Esse homem que não tem muita identidade, no qual Jesus não permitiu que ele fizesse parte do segmento dele, mas que experimentou uma grande libertação. É interessante que se a gente diminui o poder do mal, não é que diminui o poder da graça, mas a graça também não se torna tão grande, porque vai dizer São Paulo que onde abunda o mal, superabunda a graça. E o mal existe. Talvez ele não tenha a força do que nós gostaríamos. E naquela reflexão dos sábios, a pergunta: por que existe mal no mundo? Será que Deus existe sendo bom, que permite o mal? E a resposta é sempre aquela: o mal não tem ética, o mal é contagioso. Se não houvesse o bem, uma força maior que o mal para detê-lo, vocês acham que ainda haveria algum gesto de bondade sobre a terra? Não. Então, o mal é uma escolha. E talvez o diabo, que representa o mal para cada um de nós, fique muito feliz quando somente esta cena do Gesareno o representa. Não, há muitas outras coisas. Há um mal muito maior do que aquilo que o Gesareno passa, que é a escolha dos seus pelos porcos e não pela libertação e a vida do Gesareno. Vocês imaginam que o Evangelho fala de 2.000 porcos. 2.000 porcos, não é, Emílio? Imagina, 2.000, um plantel com 2.000 porcos. Era muito dinheiro. E certamente aquilo fazia parte da economia. Israel, a Decápole, que era essa parte que ficava ao nordeste de Israel, né? Além ali do Mar da Galileia, onde era Gesareia, fazia parte dessa região maior, chamava Decápole, certamente tinha naqueles porcos um grande sinal de dividendos, de comida, de riqueza, porque afinal de contas o porquinho que não era aceito na cultura judaica, a gente aproveita tudo. Até o Emílio está devendo um galupé para mim lá nas Minas Gerais. Eu não sei se vocês sabem o que é galupé, é um galo, né, cortado. Não sei se come galupé lá na tua região, né? É uma delícia o galupé. Você fica passando calor dias, que é pé de porco cozido com galo. É uma delícia. Uma coisa, ó, deu água na boca. Mas o nosso assunto agora não é o galupé. Não é que todos os mineiros, pode até fazer um convite para o padre nas redes sociais: padre, vem comer galupé aqui que eu pego um carro e vou, que é muito gostoso. Mas falando realmente disso, no finalzinho do Evangelho, eles mostram um grande mal que há por detrás dele. O mal existe, a gente sabe,
se manifesta, existe possessão demoníaca, não é à toa que o próprio Vaticano elege homens para ser exorcistas. O assunto não é esse, a tradição da igreja já traz isso. Mas o assunto é que a notícia se espalha e há um grande prejuízo para que o Senhor liberte uma vida. E essa é a grande dinâmica que existe por detrás desse evangelho. Sabe? Porque muitas vezes o mal que nos possui, o mal que nos aprisiona, ele está por detrás de grandes apegos. Quer seja o dinheiro, quer seja os títulos que a gente junta, quer seja a segurança que a gente tem. E os homens não percebem que uma sociedade egoísta, que uma sociedade que está endemonizada pelo mercado, cujo único valor é aquilo que presta do ponto de vista do consumo, que o único valor é a beleza que presta, que o único valor é aquele que realmente se sobressai, esquece e empurra para o cemitério da vida muitos e muitos irmãos. Se numa doutrina muito tradicional nós falamos do exorcismo possível que existe, numa doutrina também tradicional da igreja, nós olhamos essa comparação. O que vale mais, uma manada de porcos, de 2.000 porcos, ou a vida de um único ser humano? Qual é o contraponto difícil desse demônio que ainda continua a nos atormentar, que põe mais valor no dinheiro e nas coisas do que na vida humana? Jesus foi expulso daquela região por medo. Medo do bem que havia sido feito, Paulinho? Não, ninguém tem medo do bem. A gente só tem medo do bem quando ele incomoda os poderosos. E ele fala: antes a libertação dos que sofrem do que a poupança. Antes a libertação dos que sofrem do que os latifúndios. Antes a libertação dos que sofrem do que o demônio do mercado, que faz os povos ficarem pobres do dia para a noite, dependendo do que o mercado acha. Olha que coisa. Essa dinâmica tão presente na nossa sociedade, tão presente na realidade psicológica das nossas vidas, quando, amados, nós já trazemos isso para dentro das nossas casas. Quando, por exemplo, os casamentos começam hoje marcados pela cultura do descartável, como diz o Papa Francisco, e as pessoas vão para o casamento pensando assim: enquanto durar, durou. Como se o casamento fosse um iogurte. Como se o casamento fosse uma comida que a gente compra lá e enquanto durar, durou. A perda de significado do que é importante é sempre um relato muito necessário para a gente acordar e não reproduzir o mal que continua a criar, através da violência, inúmeros gesarenos endemoniados nas periferias, nas cidades, nas nossas relações familiares. Por isso a pergunta: eu não tenho que ter medo que Jesus nos liberte, eu tenho que ter medo quando as pessoas não são libertadas porque não têm dinheiro, quando as pessoas são subjugadas na sua doença, quando elas são empurradas nas periferias. É disso que nós temos que ter medo. Medo de não sofrer o jugo, porque Jesus deixa bem claro, numa visão transversal desse evangelho: melhor é a vida de um único homem do que uma manada de 2.000 porcos. Pode dizer para si mesmo: melhor é minha vida do que qualquer dinheiro do mundo, do que
porque, aliás, nada vale a pena. E não há jeito de medir uma única vida. Porque toda vez que a gente diz que uma vida é mais importante para outra, a gente é muito mais troglodita do que ser humano. Por isso é tão importante crermos no poder da libertação. Sim, o demônio contagia. Sim, eu tenho certeza que inúmeros de nós podem estar de algum modo influenciados por ele. E todas as suas garras, especialmente nos apegos ao dinheiro, nos apegos que colocam a vida humana em segundo plano e o dinheiro em primeiro lugar. Que a gente possa vencer essas tentações e ter sempre a certeza que ao olharmos no olho de alguém, por mais tétrico, por pior que esteja aquela pessoa, ela vale mais do que todo o ouro que há no mundo. E é por isso que eu tenho que tomar posse dessa graça e anunciar essa graça em todo instante, para hoje não agir como um Jezareno, mas como alguém que foi liberto pelo preço de cada gota de sangue da vida inocente de Deus, que assumiu a nossa humanidade e levou sobre ela todos os nossos pecados, até o que a gente vai cometer. Portanto, em Cristo e na sua cruz somos iguais. Como diante desse altar, o padre preside, mas não é diferente de nenhum de vocês quando comunga. O padre apenas preside, porque quando comunga, se iguala a todos nós na dignidade de sermos filhos do Deus que nos liberta. E eu queria lembrar do poder de Deus. Queria até que vocês ficassem de pé. Eu e o Paulinho fomos buscar na memória uma música que o Paulinho, quando tinha mais cabelo, entende? E o padre também, não é? O Paulinho é um bocadinho mais velho que o padre, né? O Paulinho já tocava e eu não sabia nem falar ainda, não é? Mas que dizia do poder de Deus. Porque não adianta, nós temos que buscar essa referência que vem do alto no poder de Deus. Porque somos instrumentos dessa libertação, dessa cura. Somos instrumento de um mundo novo que vai abraçar os mais que estão jogados à beira da existência digna, abraçá-los e dizer a eles com o mesmo amor: eu te liberto, em o nome do Senhor. O Senhor um dia que libertou o Jezareno e me libertou da morte. E a gente cantava assim ó, é só isso: poderoso é nosso Deus. Vocês sabem, né? Então assim, ó: poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Ele cura, Ele salva, poderoso é nosso Deus. Converte, transforma, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Mas, vamos ajudar quem está lá em casa, que às vezes está desanimado se você está em casa. As pessoas escrevem, Paulinho, falando assim: padre, quando o senhor manda levantar, meu marido levanta, a minha avó levanta. Então levanta aí. E vamos cantar sobre as nossas vidas. Poderoso é nosso Deus. Direciona o poder de Deus para a tua vida agora, para onde Ele precisa. É na enfermidade, é no problema financeiro, é no desemprego. Direciona o poder de Deus, que me liberta e te liberta e liberta a todos nós. Poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Ele cura, Ele salva,
Poderoso é nosso Deus, converte, transforma. Poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus, poderoso é nosso Deus. Oh, trem bom é poder contar com um Deus tão poderoso, amém?